Aula 2. Identificando e despertando o potencial das pessoas. Olá, líder! Seja bem-vindo à nossa segunda aula. Se na primeira entendemos que todo líder é um formador de heróis, agora vamos dar um passo ainda mais profundo. Como identificar e despertar o potencial das pessoas que Deus colocou ao seu lado. Uma das maiores alegrias da liderança é descobrir talentos, dons e capacidades que estavam escondidos e ver essas pessoas florescendo diante de Deus. Mas isso não acontece por acaso. Acontece quando o líder desenvolve olhos espirituais, sensibilidade, atenção e acompanhamento. Hoje vamos caminhar juntos nisso. 1. Todo cristão recebeu um dom, e a liderança ajuda a revelá-lo. A palavra de Deus afirma que ninguém na igreja é sem valor ou sem função. 1 Coríntios 12, 7 diz: A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Perceba, a cada um, ninguém fica de fora. Para proveito, não é para guardar, é para servir. Isso significa que no seu departamento hoje existem homens e mulheres com dons espirituais, capacidades naturais e habilidades desenvolvidas por Deus, mas muitos deles não sabem disso ainda. E é aqui que a sua liderança se torna essencial. Você é alguém que ajuda as pessoas a enxergarem o que Deus colocou nelas. 2. Jesus identificava potencial que outros não enxergavam. Quando Jesus chamou os discípulos, humanamente falando, nenhum deles era impressionante. Pescadores comuns, um cobrador de impostos, homens simples, sem formação rabínica, pessoas com limitações claras. Mas Jesus via além. Em Mateus 4,19, ele disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Veja o padrão. Ele viu o que eles eram e declarou o que eles se tornariam. Jesus não chama pessoas prontas, ele chama pessoas disponíveis. Ele investe, trabalha, molda, transforma e forma heróis do reino. Você é chamado a fazer o mesmo. 3. Identificar potencial começa com um olhar intencional. A verdade é que muitas vezes estamos tão ocupados rodando o departamento que não percebemos os tesouros que já temos ao nosso redor. Para identificar potencial nas pessoas, você precisa cultivar 3 atitudes. 1. Olhar espiritual. Peça ao Espírito Santo discernimento. Ele vê o coração. 1 Samuel 16:7 diz: O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quando você ora pelos membros da sua equipe, Deus abre seus olhos para enxergar potenciais escondidos. 2. Olhar atento. Observe detalhes, como a pessoa fala, como reage a desafios, como serve, onde ela se sente viva, onde ela se sente útil. Muita coisa aparece nas pequenas atitudes. 3. Olhar paciente. Algumas pessoas precisam de tempo. Nem todo potencial aparece de imediato. 4. Como despertar o potencial que você identificou. Saber que alguém tem potencial é o primeiro passo. Agora você precisa ajudar essa pessoa a florescer, e isso acontece em 4 movimentos simples. 1. Afirmar. Dizer a elas o que você viu. Há poder nas palavras de um líder. Provérbios 18:21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua. Às vezes alguém está esperando há anos que alguém diga: Eu vejo que Deus te capacitou nisso. Você tem um coração para servir. Você abençoa quando faz isso. Continue, Deus te deu esse dom. A afirmação saudável desperta coragem. 2. Confiar. Dar uma pequena oportunidade. Se você percebe que alguém tem potencial para liderar, para ensinar, para interceder, para evangelizar, para acolher, para servir no louvor, para organizar, para apoiar a logística, dê algo pequeno primeiro. Observe, caminhe junto. Jesus fazia isso com os discípulos. Primeiro observavam, depois participavam, depois faziam, depois lideravam. 3. Acompanhar.
Estar perto enquanto a pessoa cresce. Ninguém cresce sozinho. À medida que a pessoa tenta, aprende e falha, ela precisa de acompanhamento. Gálatas 2:2 diz: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Acompanhar é ouvir, aconselhar, corrigir com amor, reforçar o que está funcionando, ajustar o que não está, caminhar ao lado. A formação acontece no relacionamento. 4. Celebrar. Reconhecer o progresso, não apenas o resultado. Celebrar não é bajular, é nutrir. Romanos 12:10 diz: preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando você celebra pequenas vitórias, você alimenta o coração das pessoas. Celebrar transforma servos tímidos em servos confiantes. 5. Barreiras que impedem o potencial de florescer e como vencê-las. Muitas vezes o problema não é falta de potencial, mas sim coisas que abafam o potencial. As principais são: medo. Pessoas temem errar, falhar, serem criticadas. Você vence medo com um encorajamento constante. Insegurança. Elas pensam: eu não sou capaz. Você vence insegurança com pequenas vitórias acompanhadas. Falta de oportunidade. Potencial não exercido se atrofia. Você vence isso dando espaço, mesmo que pequeno. Perfeccionismo do líder. Alguns líderes pensam: prefiro eu mesmo fazer. Quando isso acontece, ninguém cresce e você se desgasta. Lembre-se, nada mata mais o potencial de uma equipe do que um líder que centraliza tudo. 6. O exemplo de Barnabé, o líder que viu potencial onde ninguém mais via. Quero trazer um personagem bíblico que representa exatamente o tema desta aula: Barnabé. Em Atos 9, 26-27, a Bíblia mostra que ninguém queria receber Paulo, recém-convertido. Todos tinham medo, mas Barnabé tomou-o consigo, conduziu-o aos apóstolos e contou-lhes como Paulo havia visto o Senhor no caminho. Barnabé viu o potencial onde a igreja só via risco. Acreditou, afirmou, acompanhou, e por causa disso, Paulo pode florescer. Você pode ser esse tipo de líder para alguém. Que Deus te dê olhos como os de Jesus e um coração como o de Barnabé. Ore hoje pedindo: Senhor, abra os meus olhos para ver o que o Senhor está formando nas pessoas. Dá-me sensibilidade para afirmar, encorajar e acompanhar cada uma delas. Usa-me para despertar heróis do teu reino. Na próxima aula, vamos falar de um tema profundo e extremamente prático: como desenvolver pessoas, treinar, orientar, corrigir e acompanhar sem desanimar o coração de ninguém. Vai ser precioso. Até a próxima aula!